Hoje é dia 18 de novembro de 2024, estamos aqui na nossa live de todas as segundas-feiras, exclusivas para os assinantes do Clube de Estudos Dr. Mauro Crítico, e hoje vamos, então, abordar um dos temas dos 60 videoaulas que temos lá no clube, que é os pais e a responsabilidade de trazermos um espírito para a Terra, para perto de nós. Todos nós sabemos que nós escolhemos aqueles espíritos para serem nossos filhos, aquele filho, aquela filha nos escolhe também, e geralmente é para o bem, para nos reencontrarmos, para continuarmos na jornada juntos, por afinidade, e aí é muito fácil, mas também para começarmos a nos resgatar, a nos perdoar, a fazer as pazes, a dar as mãos, o que a gente não vem conseguindo há muitas encarnações. E sabemos que durante o sono nos projetamos, encontramos aquele espírito lá no astral, combinamos que vamos voltar da mesma família, como pai, como filho, como filha, ou mãe, filho e filha. Mas a questão é que, chegando aqui, toda essa informação fica no segundo corpo, que é o corpo que nós temos quando estamos lá, e aqui nós construímos o primeiro corpo, para ficar visíveis, que é o físico. E nós passamos o dia inteiro nesse primeiro corpo. E essa informação, essa busca de resgate, essa promessa de harmonização, dessa vez nós vamos conseguir, fica no segundo corpo, que é o corpo astral. E isso chama-se de esquecimento. E é uma lei divina, tem que ser respeitada. Mas é possível acessar esse corpo astral por meditação, por alguns procedimentos. É possível para algumas pessoas. E encontrar essa informação. A nossa investigação do inconsciente é praticamente assim. É acessar o inconsciente, ou nós para a pessoa, e encontrarmos lá dentro aquilo que os mentores da pessoa disponibilizaram, essa é a nossa ética. E aí fazer o trabalho. Recordar, desligar, de preferência desligar um, e, se possível, desligar o outro também, na mesma sessão, ou outras sessões, ou fazendo o trabalho com um, particularmente, com o outro também, particularmente, eu digo separadamente, estou falando. E aí, com isso aí, essas vidas passadas, elas ficam, digamos, no passado, porque não tem botão delete, elas ficam no passado. Com isso, os dois personagens dentro do inconsciente, eles param de brigar, porque o nosso consciente nos enxerga, eu sou pai e ele é filho. Se tem um conflito, o meu inconsciente, o inconsciente, enxerga assim, esse é aquele que naquela vida não sei o que é. E o inconsciente do meu filho ou filha, quando tem um conflito, o consciente me enxerga como pai. O inconsciente me enxerga como aquele ou aquela que na vida fez isso, fez aquilo. Os inconscientes ficam brigando. E os conscientes acabam brigando também, sem nem saber por quê. Os inconscientes até sabem por quê. Os conscientes brigam, têm uma antipatia, uma raiva, uma revolta, ou um acusa o outro de alguma coisa que a psiquiatria rotula como inexplicável, ou esquizofrenia, ou seja o que for. Quando vamos investigar o inconsciente, encontramos isso. É verdade. Qual é a solução, então? Segundo o Dr. Freud, Jung e outros mais contemporâneos, ir lá investigar o inconsciente e tratar o inconsciente. Ou seja, fazer uma reconciliação a nível inconsciente. E isso se reflete nos personagens de hoje, atual. Então, é esse tema que nós vamos conversar hoje. Então, eu vou passar a palavra aqui para o pessoal, iniciando pela Nadiessa. Quer falar, Nadiessa? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom. Feliz aniversário, viu, professor? Tudo de bom para o senhor. Muitos anos de boa vida. Que o senhor possa desfrutar de muitas boas vidas e compartilhar tanto conhecimento aqui conosco, né? Que é um privilégio para nós estarmos aqui. Tá legal. Prometo. Uma dúvida que eu tenho até agora que o senhor trouxe é muito comum a gente acessar outras vidas para resolver esses conflitos, né, com pessoas que a gente tem. Só que também existem pessoas que a gente tem conflito nessas vidas, na vida atual, e são pessoas, por exemplo,
um colega de trabalho que teve uma desavença, um conflito no trabalho, uma briga, houve uma separação, né? Cada um tomou um caminho na sua vida, só que ainda fica lá na lembrança aquele sentimento ruim que a gente fica, de certa forma, ruminando, né? Então, existem também pessoas nessa encarnação que houve algum conflito e que a gente percebe que não consigo, pelo menos eu, né? Que eu não consigo me apaziguar, deixar ir, né? Que seria o que é quando a gente acessa as vidas passadas, muitas vezes os mentores, por merecimento, eles fazem esse desligamento. Só que para essas pessoas dessa encarnação, as pessoas que a gente encontrou nessa encarnação, que teve algum conflito, seja lá qual for, qual que é a melhor forma da gente estar buscando resolver isso? Olha, Nadia, assim, o que eu vou falar é bem óbvio. Ou é alguma antipatia dessa vida, assim, não foi com a cara do outro, ou vice-versa, ou a pessoa, assim, abusou, ofendeu, gritou, brigou, traiu, qualquer coisa assim forte, digamos. Então, isso pode ser dessa vida, sabe? Pode ser dessa, né? Agora, também tem a possibilidade que seja um reencontro de alguém que já vinha trazendo conflitos de outra vida, que na verdade nós temos assim centenas, para não falar milhares, centenas de cordões energéticos com as pessoas. Com pessoas com quem nós temos afinidade, nós temos cordões positivos. Com pessoas com quem nós temos conflitos, nós temos cordões negativos. E esses cordões são como elásticos. Eles tendem a nos aproximar. Então, daquelas pessoas que nós temos cordões positivos, a gente se aproxima. Pode olhar, por exemplo, um filho e uma mãe, uma filha e um pai, uma mãe, sabe que tem aquela super afinidade, desde que era pequenininho, assim, aquela coisa assim que a voz é uma música, o abraço é um colo, sabe aquele filho, aquela filha assim, que tem aquela super afinidade, assim, ou com uma avó, ou com a tia, ou com o irmão, com a irmã, e a gente vê, nossa, mas como é que pode ser tão bom assim, digamos, né? É um cordão energético, é um elástico positivo. Mas também acontece o contrário. Né? Em famílias, olha, é difícil uma família que não tenha um cordão energético negativo ali. E durante a vida também. Aquele namorado, ex-namorado, a sogra, eu já vi tanta coisa. Aquele colega do escritório, aquela colega, ou o marido, o ex-marido, a mãe do marido, sabe? Durante a vida, os cordões vão nos aproximando também com quem temos afinidade e com quem temos divergência. E aí, é seguinte, depende também do nosso livre-arbítrio, né, Nadiança? Tanto, para permanecer no tema, tanto com o filho, por exemplo, se a gente tivesse interpretação, por exemplo, tá, Nadiança? Assim, bom, digamos que alguém fala assim, olha, eu tenho 3 filhos, esse é um assunto muito tabu, o que tem aquela coisa assim, os pais têm que amar os filhos. Eu acho que tem que mesmo, tá? Agora, se perguntassem igual, causou um constrangimento. É difícil um pai e mamãe dizer assim, igual. Até diz, é igual. Eu tenho 4. Pergunta a mim, Mauro, é igual? Eu digo, igual não. Igual não. Mas não tem problema de dizer igual não. Porque se a gente pensar assim, aquele filho ali, parece ter uma areia na engrenagem. Se parece ter uma areia na engrenagem, e isso não é vergonha para ninguém, a gente tem que investir mais naquela relação. E com aquele que tem óleo na engrenagem, que sabe, rola, que é uma maravilha, deixa rolar. Só não cuida para piorar. Aquele está bem. Aquele não tem uma necessidade de a gente dar uma super, mega atenção, sublimar atitudes nossas inferiores, dos subníveis inferiores do ego e tal. Então, aquele ali não, é só levar porque já está bom mesmo. Agora, aquele filho, aquela filha, e todo mundo sabe o que eu estou falando. Não sei se vocês têm, mas sabe que tem gente que tem, né? E eu acho que quase todo mundo tem. E não é vergonha nenhuma, não. A gente faz parte da reencarnação, atrair espíritos com quem a gente tem conflitos para perto de nós. Para quê? Para continuar brigando? Não, para fazer as pazes. Mas quando chega aqui, dá aquela tipo antipatia, inimizade, aquele clima, como fala assim, que não é legal. Agora, se a gente souber, bom, então isso aí é um resgate meu.
e dele ou dela também. E nós, como mais velhos, reencarnados há mais tempo, e talvez mais estudo, mais conhecimento, digamos, quem é que tem que caprichar nisso aí? Não é o filho, a filha, somos nós. O filho, não é que o filho não tenha mais conhecimento, até pode ter, mas é mais novo, é pré-adolescente, adolescente. Então, eu não posso esperar que meu filho vai se resgatar comigo e eu vou ficar quieto, parado, esperando. Não, quem tem que investir sou eu, entendeu? Atender, fazer carinho, mensagem difícil, chegar perto, conversar, cuidar para não se irritar, cuidar para não criticar, cuidar para não se impacientar. Não é fácil? Não é fácil. Mas se a gente souber, bom, é um resgate meu. E se esse filho não gosta de mim, alguma coisa eu fiz para ele no passado, concorda? A gente tem que ter coragem de admitir. Por que que um filho... Eu não tenho, graças a Deus, nessa encarnação, mas por que que um filho não vai gostar de mim desde pequeno? Concorda que alguma coisa eu fiz? Então, eu sou o vilão, digamos, né? Aquela vida que ele está sintonizado, ele pode ter sido vilão antes, mas ele está sintonizado naquela vida que ele foi vítima, eu fui vilão. Aí, desde pequeno, ele não gosta de mim. E aí eu vou me ofender, vou brigar, vou gritar, vou ser vilão de novo? De novo? Não vai dar certo. Então, eu tenho que pensar, bom, então tem areia nessa engrenagem, o vilão fui eu. Agora eu não sou. Então, agora eu vou caprichar para ver se ele começa a gostar de mim. Ele começa a fazer as pazes comigo. E quando a gente encontra durante a vida e tu sentir que isso tem jeito de ser de vida passada, o conselho que eu vou te dar, faça a mesma coisa. Mesmo que o teu instinto diga raiva, crítica, impaciência, não sei o que e tal, diga não é assim, não é assim. Eu tenho que demonstrar uma virtude em relação a essa pessoa. Eu tenho que demonstrar uma superioridade. Eu sei que tu está pensando assim, não é fácil, né? Eu sei que não é fácil. Mas é a saída, porque Jesus falou, perdoai os vossos inimigos. E essa pessoa talvez nem seja tua inimiga, talvez seja um pouquinho, mas Jesus mandou perdoar. Por que que ele mandou perdoar? Para a gente não levar esse karma adiante e para a gente não revelar uma inferioridade que faz mal, sabe para quem? Para nós. E desde, professor, que eu comecei a acompanhar as lives aqui com o senhor, tem duas coisas que o senhor fala que ficam na minha cabeça, só que é a nossa sabedoria, né, para colocar em prática, né? A primeira, né, às vezes falar igual o senhor diz, você tem razão, e a segunda, como o meu adulto superior agiria. Positivo. É porque se tu sentiu raiva, tu estava no adulto inferior. Com razão. Dentro daquela gaveta de ter razão. Tá? Dentro daquela gaveta. Mas quem já é psicoterapeuta reencarnacionista, ou já está entendendo melhor, tem que pensar assim, quer ver o raciocínio, né, Jess? Assim, ó, não é o que essa pessoa me fez, o que ela fez ou faz, ou tal. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é assim, ó, o que eu estou sentindo? Raiva, crítica, estou bravo com essa pessoa, tal. Tá. Que gaveta que eu estou? No adulto inferior. Eu estou errado. Eu estou errado em sentir isso. Eu não estou errado diante do fato. Me sacaneou, me traiu, me roubou, não sei o quê. O fato é o fato. Mas se eu reagir de dentro de uma gaveta inferior, tu concorda que tu está errada? Então a gente tem que ter coragem de dizer, eu estou errado. Eu quero ser essa gaveta. E aí abre a gaveta e pula para de cima. Chega lá no adulto superior, sabe o que acontece? E enxerga de outra maneira. Nem que seja assim, coitado do irmão. Coitado do irmão. Olha o que ele está fazendo para ele. Porque quem faz isso aí não está fazendo para ti. Está fazendo para ele. Ele é a vítima dele. Ele é o vilão teu, mas ele é a vítima dele. Percebe? É só subir para uma gaveta superior, já enxerga tudo diferente. Essa é a chave. Pessoal, quem é que tem filhos e quer falar algumas coisas sobre a sua relação com seus filhos? Adel Franco quer falar, tenho certeza absoluta. Eu leio o pensamento até pelo monitor. Adivinhou, hein, professor? Eu tenho um olho... Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu consegui assistir a live ao vivo.
Bom, É o seguinte, professor, eu tenho 4 filhos, sendo que 2 são filhos do coração. Eu os adotei antes de ter minhas filhas biológicas, porque logo depois do meu casamento, um ano depois, eu fiz aborto espontâneo, 2. Aí o médico disse que eu tinha útero infantil, o outro diagnosticou o útero reverso, que eu não poderia engravidar. Aí eu deixei para lá. Aí um dia foram 2 meninos passear na minha casa e não saíram nunca mais. Hoje, um está fazendo, até na data de hoje, está fazendo 42 anos, tinha 3 anos na época, e o outro tinha 5. E aí, eles hoje são adultos e eu ajudei a, com alimentação, educação, isso tudo, e tenho 2 filhas, que a primeira nasceu 2 anos depois que eu fiz a adoção, e a outra nasceu mais 2 anos a seguir, uma de 85 e outra de 87. Eles se dão super bem. Isso que o senhor falou da Arena Engrenagem, tem um casal que a Arena Engrenagem é difícil. Quando eu era pequena menina, a minha mais velha, ela olhava para mim que ela tinha vontade de me engolir e me tratava como se ela fosse a minha mãe e eu filha dela. Era uma coisa assim, bem sinistra, mas eu botava ela no lugar dela, de filha, sabe? Com muito amor e carinho, umas terapia havaiana de vez em quando. Olha, hoje é tudo gente. Ninguém fez coisas assim que possa se prejudicar. Eu digo coisas que possam prejudicar, ser desonesto, usar droga, essas coisas. Todo mundo com família, cuidando da vida, se formaram, cada um numa área. Um é na parte de gastronomia, tem o outro menino. Está na Escócia hoje, esse que está fazendo aniversário hoje, ele está fazendo 42 anos, ele é operador de robô de mergulho. Ele era mergulhador e depois fez curso para operar robô e trabalha sempre fora do país. E todos eles falam, eu nunca deixei eles me chamar de mãe, porque eu vou falar, vocês têm a mãe de vocês é viva, se vocês quiserem procurar a mãe de vocês é fulano de tal, e eles nunca quiseram me procurar, me chamavam sempre de Dinda, porque eles já eram grandinhos, né? E é isso, e os irmãos se dão super bem, um com o outro, assim, só dá para distinguir um pouco a aparência, alguma coisa, mas eles se dão muito bem. Que bom. Odel, me diz uma coisa, e com essa filha mais velha, como é que vocês foram se relacionando e como é que está hoje? Olha, professor, hoje está razoável. Ela sempre queria, como se ela quisesse mandar em mim, sabe? Mas é porque eu tenho uma coisa que ela ainda não aprendeu a fazer. Ela não sabe ser independente, assim, profissionalmente. Ela tem mania de abandonar as coisas. Ela, no 4º período de direito, ela abandonou para ser mãe, dona de casa, pererê, parará. Aí, quando ela vem, hoje em dia, depois dela adulta, mesmo mãe, ela nunca mais me olhou com a cara estranha. Mas ela, às vezes, tem vontade, eu sinto que ela tem vontade de brigar comigo, sem eu falar nada. Quando ela vem reclamar de alguma coisa, eu falo assim, por que você abandonou sua carreira profissional e decidiu ser só mãe, dona de casa? Você está vivendo no século passado, meu bem. Dá para fazer as 2 coisas, eu não fiz com vocês, com 4? Aí ela, mãe, porque não sei o que, eu sou eu, beleza, aí eu entro no outro assunto. Eu sou muito, assim, diplomática, sabe? Não sou de atrito, de procurar ficar querendo brigar, bater, não leva a lugar nenhum. Agora, me diz uma coisa assim, tu já fez sessões de investigação do inconsciente, ou ela já fez, e apareceu... Professor, até hoje eu fiz uma só, depois que eu entrei no curso, eu fiz uma. Mas as 3 histórias que apareceram, eu não era mãe nenhuma. Tá? Mas não tinha alguma coisa que te levou a crer que era alguma vida que estava tu e ela, mesmo sem reconhecer, que a gente não incentiva o reconhecimento, teve alguma que tu achou que poderia
aquela lá podia ser ela, ou essa, ou alguma, ou não? Não sei, professor, não, que eu me lembre, não. Em todas elas, eu sempre estava assim, em lugares, não tinha nada com casamento, com filho, com nada, geralmente trabalho. Uma delas eu apareci na Primeira Guerra Mundial, trabalhando num campo de socorro de soldado, acampamento médico, aquele para prestar socorro. Sim. Aí depois a outra que apareceu foi uma vida ali entre a Suíça e a Alemanha, por ali. Parece que ali eu morri de parto, teve uma história assim, né, no finalzinho. Deixa eu lembrar outra coisa. Eu sei que foram 3 coisas, não estou lembrando a outra, não. Eu fiz com a Isabela, eu preciso ouvir a gravação de novo para eu recordar. Não, então, assim, ou isso entre vocês não é de vida passada, pode ser da tua personalidade e da personalidade dela, pode ser, né? Pode ser dessa vida. Ou é de vidas passadas, então os mentores não quiseram mostrar, ou não quiseram mostrar ainda. Ainda, porque eu só fiz uma, professor, eu nunca fiz outra investigação. Eu já tive lembranças de vidas passadas sozinha, assim, de coisas, determinados períodos que eu estava passando, assim, muito desafiante, e eu me achando a coitadinha de mim, aí mostraram lá para mim isso. Eu tenho uma amiga espiritual que ela, de vez em quando, ela esfrega minha cara no chapisco e me mostra umas coisinhas. Mostra coisa boa também, mas coisa ruim... Ruim não, as coisas assim, a falta de maturidade, que geralmente a gente faz por não saber. E quando a gente faz sabendo, a conta é alta, né? É verdade. Agora, sim, eu vou te dar um conselho, que nem precisaria te dar, porque eu sei que tu já sabe. Procura ser o melhor possível com essa filha. Mas eu sou. Não, eu imagino. Pelo sim, pelo não, sempre que vier uma vontade de se irritar, uma vontade de se passar. Sabe que uma coisa perigosa, qual é que é, Del? Não estou te criticando, tá? Porque a gente. Sim, professor, já tive vontade de torcer o pescoço dela, sim. Eu imagino. Mas qual é uma coisa perigosa dela? É falar assim: eu vou falar a verdade. Quando a pessoa fala assim, eu vou falar a verdade, é a verdade dela. Não é a verdade. Hoje eu vou falar, hoje estourou o limite. Eu vou falar a verdade. Qual é a verdade que tu vai falar? Vou falar a verdade. Não, tu vai falar a tua verdade, mas não a verdade com V maiúsculo. Então é perigoso falar a verdade, porque às vezes a verdade não é a verdade, é a verdade da gente, mas não é a verdade. E se der vontade de falar a verdade, quanto mais amorosamente a gente falar, a partir lá do ego adulto superior, do ancião, se possível, com amorosidade, com afetividade, mostrar para a pessoa que aquilo não é uma crítica, não é não sei o quê, não é não sei o quê. Sabe como é que os mentores orientam a gente? Tu sabe, né? Minha filha, com aquela voz mansa, com aquele jeitinho deles, a gente acaba se convencendo, isso que ele está falando é para o meu bem. Tá. Aí a gente reage de uma maneira legal. Agora, se a gente for com crítica, impaciência, ou a voz muito alta, irritação para falar a verdade, qual é a reação que vai ter? Igual e contrária. Verdade. Mesmo. Eu falo com irritação, a pessoa volta com irritação. Eu falo com crítica, ela volta com crítica. Eu falo com voz alta, ela fala com voz alta. Ação e reação. Professor, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tem essas coisas todas, mas quando ela está, de fato, num período desafiante, 2 filhos, um de 13 e um de 3. Quando ela tem alguma questão, ou então alguma coisa com as crianças, ela é comigo que a última palavra que ela ouve é a minha. Ah, bom, que bom. Mas eu não sou assim, mas eu não fico assim, fulana, bom dia, boa tarde. Eu sou mais bom dia, boa tarde com meus amigos do que com ela.
sabe? A outra filha não, ela todo dia quer saber como que eu estou, como é que eu não estou, mas ela também é porque ela mora longe. Agora, é vontade, quando eu sinto vontade também, eu converso com o meu neto, o filho dela, nós somos super amigos, o filho dela de 13 anos, do que eu me relaciono melhor com o João do que com ela. Tá. Bom, Eu e o João, a gente fala a mesma língua. tá bom. Bom, tu tem essa entidade aí que te orienta, eu estou me metendo aqui. Tu tem essa entidade e tal, vai fazendo o teu melhor. Ela Ela sempre ela me orienta, sempre me ajudou, né? Muito me orientou, porque eu nunca tive muito tempo para me dedicar a um espaço, ficar lá num lugar. E, segundo minha família, desde os 13 anos que essa irmã, ela está sempre próxima de mim. Não é que ela, eu te digo, quando eu falo, esfrega a cara no chapéu, tipo assim, ela não tem esse negócio de ficar botando pano quente, não. Quando tem de ser dura comigo em alguma coisa, ela é igual pai e mãe com a gente. Porque se ficar tratando muito, botando panos quentes, cria um monstrinho, né? E aí eu perdi meus pais muito cedo, então eu ganhei sempre a orientação da espiritualidade, sempre, eu não posso reclamar de nada, é muito bom. Bom, de qualquer maneira, está indo bem. Porque se naquela vida passada... Estou fazendo melhor nessa vida, que eu já sei que já fui da pá virada. Tem que fazer o melhor possível e o que não der para resolver, fica para a próxima. É verdade, isso mesmo. Na próxima, tu vem filha dela, e aí ela que vai mandar em ti. Deus me livre! Ah, pois é, tu tá arriscando, hein? Tu tá arriscando. Não, ela é muito chata. Ela é muito chata. Ela é minha filha, mas parece ser assim, uma anciã de 300 anos, chata, cri-cri, reclama. Eu detesto a gente reclamando. Eu não sou reclamando. Odel, sabe o que eu estou fazendo? Desculpa a palavra. Eu estou fazendo contigo a terapia do cagaço. A terapia do cagaço é assim, olha, na outra vez ela vem tua mãe, hein? E é Deus o livre. Não, Deus o livre não. Na outra vez ela vem Professor, não repara não, quando eu fico nervosa, eu começo a rir. Por isso, não me convide para o enterro. Tá. Menino dá acesso de riso, nervoso. Dá nervoso, começo a rir. Tá, então mãe não. Ela vai vir teu marido, então. Não, também não quero não, ela vai me bater. Uma vez ela ficou assim, eu falei, o quê? Então, uma vez ela... Então só tem uma chance. Sabe qual é a chance? É tu mudar. Mas já mudou bastante, sabe? A gente já mudou bastante, mas a coisa era estranha. Como é que podia uns pios de gente daquele querer me peitar o tempo todo? Era um negócio estranho. Tá. Na próxima encarnação a gente conversa. Tá? Bom. Mas a gente já se harmonizou bastante, professor, bastante. Eu gosto, e por incrível que pareça, eu sei que ela gosta de mim, eu gosto muito dela, só que tem que ir igual o filho desencapado, não pode ficar muito perto, que sai faísca. Sai faísca assim dela, né? Porque eu dobro a primeira esquina. Odel, sabe o que eu estou achando? Que vocês estão brigando com o espelho. Vocês são muito parecidos. Entendeu? Pode ser. Também? Bem que eu desconfiava. Então, tá. Pode ser. Vai quebrar o espelho. É verdade. Pessoal, quem que tem filhos e quer comentar, principalmente se tiver ou teve alguma areia na engrenagem, como é que lidou com isso, ou como é que ainda lida? Não precisa ter pudor para falar que nós somos em família, né? Somos todos irmãos. A não ser que não queira. Melhor obrigado. Né? A Luciana é minha irmã da outro grupo, né, Lu? A Luciana ela não fala, até que ela falar, ela abre a boca e não para mais. E ela é professora, hein? Tá vendo, então? Vamos ver a Ana Chemin. Diga, essa aquariana. Oi, tudo bem? Como é que você sabe que eu sou aquariana? Eu tenho memória, eu não tenho Alzheimer. Então, na verdade, é um processo que eu tenho que trabalhar em mim, eu sei disso, e eu até me envergonho
de falar isso, mas como eu estou num grupo de estudos, um grupo que eu confio, um grupo que eu estou com o meu propósito, encontrei meu propósito de vida, eu quero falar isso e até as mães, o Dr. Mauro. A minha separação foi num momento muito difícil, porque eu estava com a minha mãe com Alzheimer e ela não sabia quem eu era. E eu estava cuidando do meu pai com Parkinson na cama há 8 anos. Então era eu que fazia as feridas dele, os curativos, trocava. E o meu ex-marido me traiu. Então, o que aconteceu? A minha relação com meu pai já foi muito difícil. E aí, o que aconteceu? Eu tenho 2 filhos. E quando teve a separação, o meu apego a eles ficou muito grande. Eu queria, de certa forma, que eles vissem a minha dor, entendeu? A minha situação. Não que eles fossem lá resolver meu problema. Mas até esse final de semana, eles foram viajar com o pai e com a mulher com quem o pai me traiu. Naquela época, né, que tava lá. E aí eu achava muita injustiça. Então, assim, é como se eu me sinto assim, como se eu não fosse enxergada, vista por eles. Sabe, quando eles estão com o pai, aquela alegria, aquela festa na praia e comentando. E esse é uma coisa que eu estou trabalhando hoje. Não apareceu nada nas minhas investigações com relação a isso, mas é uma coisa que eu sei que sou eu, porque é pai deles, né? Então eu vivo muito naquela coisa assim, eu quero que eles tenham o pai, que eles tenham uma relação boa com o pai, que eu não tive com o meu, só que eu vivo nessa dualidade que quando eles estão lá felizes, eu me sinto descartável, sabe? Como se eles não enxergassem o que aconteceu. Então é bem... É uma coisa que eu ainda estou trabalhando muito nisso, já foi muito pior, e eu acho que o que eu tenho que trabalhar com os meus filhos é esse apego. Acho que o apego é o que eu vim trabalhar nessa vida, sabe? Então é isso, assim. Dessa vez que eles foram viajar, já melhorou muito o que eu fiz aqui. Eu fui para um grupo de roda de mulheres, eu fui visitar minha tia que me criou, eu fui ver uma viagem para final de ano, então eu não fiquei em casa sofrendo e remoendo isso, sabe? Eles não me mandaram mensagem quando estavam lá se divertindo, porque óbvio estavam na praia, né? Então eles estão entretidos lá. Então eu soube entender isso, por mais triste que eu fiquei de, poxa, não me mandaram mensagem, mas eu trabalhei isso e quando eles voltaram eu tava bem. Não, bem com eles, não bem comigo, sabe? Porque ainda tava aquele apego de mãe, são meus, como assim? Imagina. Ana, tu Oi. tá fazendo um curso de psicoterapia reencarnacionista, né? Eu tô Tá, amando, doutor. eu sei. Nossa. Tá, mas então escuta aqui. O que a psicoterapia reencarnacionista faz? Ou procura fazer? A correção do raciocínio ou a mudança do raciocínio. O que tu está falando, tu tem razão. Tu não está errada. Mas eu estou vendo, assim, 2 raciocínios que tu fez que não foram bons para ti e que não são bons para ti. O primeiro, ele me traiu. Tá certo? Tá errado. Ele te traiu. Aí tu falou com aquela mulher, ele ainda tá com ela. Bom, então assim, ó, tu pode dizer assim, ele me traiu, que sacana, e não sei o que, tenho raiva dele, tenho mágoa, tenho isso e aquilo. Esse é um raciocínio que não faz bem para ti. E tu sabe que não faz bem para ti. Eu vou te propor um outro raciocínio. Ele, embora tenha sido desonesto, ele foi honesto em me liberar para eu encontrar um homem que me ame e que eu ame. Mas é que não foi até. Eu penso assim, eu, como boa aquariana, eu não sofri por ele ter ido, porque eu acho que todo mundo é livre e ninguém é obrigado a ficar com outra pessoa. Foi no momento e como foi feito, enquanto eu cuidava dos meus pais e ele sentado no sofá vendo eu cuidar do meu pai, conversando com outra mulher. Então ele Sim, poderia ter feito isso ou antes, né, ter terminado o casamento antes, quando eu estava bem, ou claro. depois que passou essa situação difícil, onde eu também sou filha de Deus, mereço ser amada como eu amo o próximo. Claro. Entende? Então, assim, faltou aquela empatia. Então, a traição não foi a traição de homem e mulher. Foi de ser humano para ser humano, de irmão para irmão em Cristo, sabe? Que eu acho que todo mundo é irmão. Sabe aquela coisa, assim, do apoio mesmo? É. Mas então, olha assim, ó, desculpa eu insistir, tá?
eu quero teu bem, né? Eu sei. Eu quero. Então, assim, ó, esse raciocínio que tu fez mal para ti. Ainda faz. E Ainda ainda, faz porque eu trabalho isso todo dia dentro de mim, o perdão. então, sabe o que eu proponho? Mudar o raciocínio. Por exemplo, assim, eu já falei para vocês sobre a questão vítima-vilão, quem é a vítima, quem é o vilão, já falei, que o vilão é a vítima de si. E a vítima se torna o vilão de si quando entra na raiva ou na mágoa. Tá? É. Então, já sabe o que eu vou falar. Ele é o vilão, digamos, tá? Ele é o vilão. Fez isso, Não, acho que não vilão. Foi só a situação mesmo. não, eu sei, não, estou falando entre aspas, assim, digamos, né, Uhum. Pinóquio. Ele foi o vilão, fez errado, bom, claro, te feriu, te magoou, ele fez mal para ti. Podia ter Eu feito acho que ele fez o que ele pôde na época, entendeu? Eu vejo mais assim como uma fraqueza. exatamente. Então, assim, ó, e tu só vai te tornar vilã de ti se tu continuar com mágoa, com isso, com aquilo. Então, fala assim, eu fui vítima dele, entre aspas, sim. Ele podia ter sido mais honesto, ou esperado, ou ter falado antes, sim. Mas ele fez isso? Fez. Então, vai em paz, seja feliz, e eu não quero sentir mágoa, nem raiva, nem ficar remoendo, porque eu não quero ser a minha algoz. Eu não sou Sim, uma. mas águas, né? Mas Claro, águas são águas paradas que contaminam a gente mesmo. então, isso que eu digo, tu está sendo a vilã de ti. Tu está te fazendo mal. Sim, E não vale. sim. E quando os filhos forem viajar com ele, por Aí que qualquer. eu quero conselho. Não, pois é. Aí tu pensa assim, que bom para meus filhos conviver com o pai. Que bom. E é bom mesmo, eles precisam. Que bom que eles foram passar o fim de semana, ou uma semana, ou 15 dias com o pai. Que bom. Aí vem o diabinho. Ah, mas esse pai é aquele. Aí tu fala, diabinho, sai. Eu quero ouvir o anjinho. Muda o raciocínio que muda o sentimento, Ana. Tu sabe E, disso? doutor, mas sabe o que que é? É sobre, por exemplo, assim, ser espelho para os filhos. Eu não tive outro relacionamento, e eu tô focando em mim, e espero que eu ser uma boa mãe e espelho para eles, como espírito, que eles Ah, venham e não repitam, não achem que aquilo que o pai fez é normal. Porque aí já vem uma coisa de família. Meu ex-marido, ele veio de uma família onde o pai fazia isso, então ficou uma coisa natural. Os irmãos fizeram isso. Eu quero quebrar isso com os meus filhos, entendeu? Para que eles ajam diferente, que eles sejam espíritos empáticos, que eles amem o próximo, independente de cor, de raça, de questão de gosto, sabe? De partido político, que hoje é muito, e eles são adolescentes, então o partido político hoje é uma coisa muito intensa, né, na nossa sociedade. Então, eu quero só a empatia. É o que eu tô tentando ser um espelho para eles, sabe? De perdão. Perdão, eu já fiz evangelho com o pai deles, assim, tipo, já fui tentando liberar, sabe? Sabe quando você vai tentando liberar? Só que o que me pega é os meus filhos, entendeu? Tipo, eu não ligo se ele tá feliz ou tá com a mulher. E a sim. questão do que ele fez é uma coisa que eu acho assim, como eu reagi a isso? Ponto, eu reagi de um jeito. O que aconteceu com ele é como eu falo para Deus. Deus é teu filho, né? Do mesmo jeito que eu sou tua filha, ele também é teu filho. Então, com o teu filho se resolve que eu vou tentar resolver a minha alma, meu espírito, né? Para me libertar disso. Que na outra vida eu não quero vir, doutor Mauro, resolver nada já. Sabe Ó, aquela coisa assim? olha Como o Deus. homem e mulher, eu entendo, vejo mais assim uma fraqueza e eu chego a ter assim até aquela parte de piedade mesmo, de dó de um ser humano ter a capacidade de fazer aquilo, a fraqueza mesmo, sabe? Enfim, mas o que me pega hoje são os meus filhos, entendeu? Meus filhos. Então, vou falar uma coisa para ti. Se é um cordão que vocês têm de vidas passadas, sabe o que rompe o cordão? É Dos o que. meus filhos? Não, com ele. Sabe o que rompe o cordão? É o amor incondicional. Ainda não consigo. Eu E, consigo, por exemplo, assim, não desejar mal. tá. Mas assim, por exemplo, quando ele foi fazer academia. Eu trabalho com gastronomia funcional. Ele foi numa nutricionista, foi fazer academia. Aquilo eu fiquei feliz por ele estar cuidando dele. Ponto. O que realmente me pega são os filhos. Entende o que eu quero dizer, doutor? Não é outra coisa. Se ele tá com a mulher, é uma coisa que não me
Eu sou aquariana, é muito difícil, assim, o aquariano, ele não gosta de quem não... Não é aquela coisa assim, se você não gosta de mim, eu quero você longe de mim, porque eu quero pessoas que gostem de mim, perto de mim, né? Se você não gosta de mim e tá comigo, você tá me atrapalhando, né? Então, essa consciência racional eu tenho. É os filhos mesmo, doutor, sabe? Tipo, aquela coisa assim do tá entre família, lá. E aí eu sinto meio que uma dorzinha, sabe? Do ser substituída não por ele, mas quando tá os filhos juntos. Não sei se alguma mãe aqui já passou por isso. Alguém para me dar uma luz. Olha, Eu só não tô conseguindo, doutor, desapegar dos meus filhos. eu sei. É que tu não está conseguindo te libertar da Ana. Esse é o problema. Dos meus filhos ali, entendeu? É uma... Tu não está conseguindo te libertar da Ana. A Ana está te incomodando. Entendeu? Ah, Ana Ana é complicadinha, viu? Uma aquariana meio complicada. Isso não é teu, isso é da Ana, isso não é teu. E é do infantil inferior, adulto inferior, isso não é teu, isso é da Ana e das gavetas inferior. Mas eu vou te dar uma sugestão que está me vindo aqui, tá? Ai, obrigado. Mais tarde, depois de jantar, tomar banho, aquela coisa toda, quando tu for deitar, tu faz o seguinte, ó, pensa assim, bom, faz de conta que eu sou a terapeuta e estou atendendo uma mulher jovem que está me contando a seguinte história. E aí tu conta a tua história como se tu fosse a paciente. E tu é a terapeuta. E aí pensa assim, que conselhos eu vou dar para ela? Entendeu? Eu falaria assim, para deixar o pai, para que eles tivessem a relação que você não teve com o pai, porque ele é um bom pai. Sim. Apesar de tudo. Porque eu vejo assim, o meu perdão com o meu pai veio quando eu tirei ele da caixinha do papel de pai. Eu olhei para a infância dele, eu olhei para o ser humano, para o espírito, e eu entendi que ele não nasceu sendo meu pai. Então, assim, eu perdoei e eu amo meu pai, eu já sonhei, né? A minha mediunidade, ela vem muito forte, assim, ela tá muito... Eu sou muito grata até, porque o meu mentor, ele é uma bênção, ele é um pai, sabe? É um anjo da guarda mesmo, assim, que me traz coisas, assim, que eu fico sem palavras até, que eu queria abraçar ele. Então, esses Olha, aprendizados, assim... desculpe te interromper. Fecha os olhos, Uhum. tá? E canaliza o que teu anjo da guarda te aconselha. A desapegar. Tá? Eu sei que é o desapego. Isso tá bem difícil. Dos meus filhos, entendeu? Não é, eu não quero te ouvir, eu quero ouvir ele. O que ele te diz? Que eu não posso repetir a história. Sim. Continua. Como é que tu tem que ser, o que tu tem que mudar, como é que tu tem que enxergar, como é que tu tem que agir, como é que tu tem que pensar. O que ele te diz? Que conselho ele te dá? Eu não tô escutando ele agora. É só na hora que ele quer. Faz de conta que tá. Dá tu mesmo. Racionalmente, é que na verdade, para mim, o meu conselho da última investigação, ele veio para eu não ser racional, ser mais espiritual. E é o que eu estou trabalhando bem duro. Então, assim, eles já viajaram no começo do ano e eu fiquei, assim, muito mal. Desculpe te interromper. O teu problema é a Ana. Eu sei, eu não estou sabendo lidar com essa Ana mãe. Tu não consegue te libertar da Ana? Eu não estou conseguindo lidar com a Ana mãe. Ah, então vai caprichando que um dia tu consegue. Tá bom. Rezem por mim, gente. Um dia tu vai conseguir. Tenho certeza. Ah, certeza. Eu sou bem esforçada. Tomara que seja nessa vida, não ficar para Ah, não, tem que ser, né? Com os meus filhos tem que ser. Vai ter que esperar a filha dela vir marido e tal. Espera que não aconteça contigo também. Não, meus filhos, eu quero ser exemplo para eles, assim, sabe? Quero caprichar, assim. Tu quer dar um exemplo de amor incondicional? Uhum. Tá. Tu sente por ele? Sente? Tu sente amor incondicional? Não sente? Ainda não. Então, pelo pai deles, ainda não. Tu não falou que tu quer dar um exemplo de amor incondicional para os teus filhos, se tu não sente? Eu quero. Tô tentando. Então, começa por ti. É difícil, né, doutor? Meu Deus do céu. Ainda bem que tem a psicoterapia reencarnacionista. Né? Ninguém falou Pensa se não tivesse.
É isso mesmo. Para mim, dar um exemplo para alguém, eu tenho que dar um exemplo para mim. Sim, Se eu sim. dar um exemplo para mim, eu estou sendo Mas você hipócrita. não acha que daí o exemplo, os sentimentos é o que machucam a gente e a gente é vilão de nós mesmos quando não tratamos os sentimentos em nós? Mas, na verdade, Ana, o- eu não quero ouvir a Ana. Eu já sei que a Ana pensa. Desculpe. O sentimento vem do pensamento. Certo? Então, corrige o pensamento. Mas tu não vai corrigir o sentimento, porque ele veio do pensamento. A gente tem que como muda o pensamento? pensar numa coisa superior. Em vez de pensar foi ruim, pensa foi bom. Em vez de pensar ele não sei o quê, pensa não. Muda o pensamento. Na verdade, o pensamento é criado pela gente. Nós criamos o pensamento que a gente quiser. Se eu criei um pensamento negativo, e eu já criei vários, imagina quem não, né? Se eu criei um pensamento negativo, posso pensar, esse pensamento é muito chato, muito ruim, me incomoda, eu não quero pensar assim, eu quero pensar assim. Aí eu crio um outro pensamento. Eu posso criar o pensamento que eu quiser. Eu posso pensar aquela pessoa não sacana, ou eu posso pensar, coitado, é um filho de Deus, errou, tal, deixa, tudo bem. Eu posso pensar o que eu quiser. Tu pode pensar o que tu quiser. O pensamento é criado pela gente. O pensamento não é uma coisa autônoma que vem do ar. Não. O pensamento é criado pela gente. Já que ele é criado pela gente, eu posso criar o pensamento que eu quiser. E quanto mais saudável para mim, melhor. Então, muda o pensamento. Fala assim, para ti mesmo. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Mas pensa assim, eu quero criar um outro pensamento a respeito daquilo e disso. Eu quero criar um outro pensamento. Aí tu vai criando um outro pensamento e vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Tu passa a acreditar naquele pensamento. E quando tu passa a acreditar naquele pensamento, o sentimento vai diluindo e daqui a pouco, sabe o que acontece, Ana? Tu vai ser mais feliz, Ana. É para ti, não é para ele. Tu vai ser mais feliz. É para ti mesmo. E melhor para os teus filhos também. Eles vão ter uma mãe mais feliz. Tu não quer que eles tenham uma mãe Sim, feliz ao invés de ter uma mãe sim, magoada? muito. É superar, né? Então é isso aí. Muda o pensamento. Tá bom, Semana que vem tu nos diz como é que foi essa tarefa. vou fazer. Obrigada. Beijo, pessoal. Diga, Cleone. Doutor Nossa, eu só queria começar a dizer uma coisa para a Ana. Teus filhos não são teus filhos, eles estão teus filhos, tá? Então, começa por aí, pensando que eles não são teus. O teu desapego vai começar por aí. Eu tive uma situação assim, não tão parecida com a tua, mas também, né, tive uma traição e tal, né, e eu acho que hoje eu me dou muito melhor com o meu ex-marido do que quando eu estava casada com ele. Então, e as minhas filhas se revoltaram, tinha uma revolta muito grande a respeito do comportamento do pai e tal. Eu nunca falei dele, nunca disse nada, e foi ao longo da vida e elas vieram me relatar coisas. Mas tu não sabia disso? Eu digo, eu sabia. Mas por que não falou? Não, porque vocês têm que enxergar. Né? Então, aí foi bom que elas aprenderam a lidar com isso. Hoje eu converso com ele, hoje ele vem na minha casa com a atual esposa, senta, faço almoço, parece assim que é, né? Porque ele é bom para minhas filhas, a madrasta é ótima, excelente, uma pessoa maravilhosa, me dou super bem com ela, né? Não tenho trauma nenhum com isso, não tenho problema nenhum. Mas em relação aos filhos, como o doutor Mal estava falando, eu sempre tive muito problema com a minha mãe. Muito problema com a minha mãe. Assim, era demais, demais. Eu acho que é aquela coisa assim que eu tinha uma coisa que a minha mãe dizia para todo mundo que falava da minha maneira de ser, que eu era brava, que eu era irritada, que eu, sabe? Mas quando eu tinha que fazer alguma coisa em casa, para ela quem fazia era eu, né? E
E com meu pai eu não tinha esse problema. Meu pai era amoroso, era uma pessoa dócil, assim, tipo, ele sabia escrever o nome dele, mas ele tinha uma amorosidade imensa. A mãe era aquela pessoa que fazia tudo, nunca deixou faltar nada, mas comigo o relacionamento era terrível, e eu tenho esse problema, assim, ó, esse trauma, agora até já me curei um pouco, né, com isso. E com as minhas filhas eu tenho, são 2 filhas, e o comportamento, a nossa relação com uma é bem diferente com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E uma delas chegou e disse, um dia disse para mim assim: tu me olha com raiva, mas eu não olho com raiva para ela. Foi uma coisa assim que. E aí eu digo, meu Deus, mas eu no meu íntimo, eu tinha aquilo de olhar e ver os defeitos. Então, na realidade, não era raiva, era que ela enxergava que eu estava vendo os defeitos, né? E a partir do momento que agora eu digo assim, por que a gente tem que aprender as coisas tão tarde, né? Mas tudo é o tempo certo, agora que eu estou aprendendo, junto com a terapia, né, esse olhar o outro diferente, ver o outro diferente, isso o Espiritismo me trouxe isso através de estudo, através das palestras, e hoje com a terapia reencarnacionista isso está assim, sabe, mais ainda, né, me aproximando, e isso foi muito bom, né, porque a partir do momento em que eu comecei a olhar para minha filha, para a Paula, com outros olhos, assim, nós tínhamos assim, ela brigava pelo WhatsApp, brigava pelo telefone comigo, me dizia horrores, eu ficava aqui, eu chorava, e aí eu respondia, depois do momento que eu parei, que eu comecei a olhar para ela, e eu fiz a terapia do perdão, né? Isso mudou muito, 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 muito. O relacionamento hoje está bem diferente, está bem mais tranquilo, a gente consegue conversar, a gente consegue se entender, né? E uma pena que a gente já perdeu tanto Mas tempo. olha, ainda bem que tu está pensando isso durante a encarnação. Pior se tu fosse pensar isso durante o período intervino para ficar para a próxima oportunidade. Aí que seria pior. Mas, Cleonice, sabe o que eu venho praticando? Não quer dizer que essa é a receita do bolo, tá? É a receita do meu bolo. E, olha, eu acho que está dando certo. E tudo está melhorando. Para mim, está dando certo. Sabe o que eu faço, Cleonice? E demais. Eu já fui também, quando era mais jovem, de ver assim o defeito do outro, a inferioridade do outro e tal, e aí eu manifestava uma inferioridade minha diante da inferioridade do outro, eu achava que o outro estava errado e eu estava certo. Quando eu entendi, e já faz algum tempinho, e cada vez mais, que quando eu vejo uma inferioridade no outro e eu respondo com uma inferioridade minha, sabe quem é que está errado? É os dois. Entendeu? Ele com a inferioridade dele e eu com a minha inferioridade. O que eu quero dizer? Sabe como é que eu comecei a praticar? E olha, não é difícil, mas exige uma certa atenção. É assim, ó, independentemente do que acontece. Se a pessoa grita comigo, isso acontece uma vez por ano, ou se a pessoa fala mal de mim, ou fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, isso quando acontece. Assim, pessoas que não acreditam na reencarnação, essa coisa toda, tá? Ou qualquer outra coisa. Sabe o que eu estou fazendo, Cleber? Eu não dou bola. Eu não dou bola. Sabe o que eu cuido, Cleonir? O que aflora de mim. Que Isso, mim, isso que aconteceu comigo, assim, ó, a Paula, gritar, falar qualquer coisa que não gosto, começar a gritar. Aí eu começava, eu falava, eu não gritava, porque eu odeio grito. E aí eu falava, e quanto mais eu falava, mais ela gritava. Quanto mais eu falava, mais ela gritava. Aí eu comecei a ficar quieta. E um dia ela olhou para mim: tu não vai falar nada? Eu disse: não vou falar nada. Deixar tu te acalmar, sabe? Ela ficou quieta. Aí melhorou. Agora, assim, ó, eu fico quieto. Tá? Eu não vou citar o exemplo, porque não cabe. Mas tem uma pessoa que fala assim, pô, amor, tu fica... É uma certa pessoa, tá? Tu fica quieto? Eu digo, eu fico.
Mas tu não reage, eu digo, não. Mas tu não fica nem no pensamento, eu digo, não. A pessoa não acredita. O Cleoni, eu não ligo mesmo. Eu não estou aqui para mentir. Eu não ligo. Sabe por que eu não ligo? Porque isso não é meu. Isso é da pessoa. E eu não quero me envolver com aquilo, isso é dela. Da pessoa, estou falando. Por exemplo, assim, digamos que tu está num dia bem legal. Um dia legal, ela acordou bem, está fazendo tuas coisas. Tu está de boa, como diz agora. Está de boa. Alguém, pode ser filho, qualquer outra pessoa, pega e faz alguma coisa para ti. Pode fazer duas coisas. Ou estragar teu dia, ou continuar bem. É o livre-arbítrio. Eu decidi, já com os cabelos brancos e tal, sobrevivi esse transplante, eu pensei assim, eu não vou mais me incomodar. Porque eu não quero, eu não mereço, eu me amo, entendeu? Então, assim, se qualquer coisa que faça para mim, a não ser que o Putin jogue uma bomba na minha casa, mate minha família, bom, aí é outra coisa. Estou falando das nossas vidas, tá? Assim, uma coisa que façam para mim, eu olho, o que tu acha? Eu digo, não acho nada. Não vai reagir? Não. Tu não está chateado? Não. E é verdade? Não. Tu não está bravo? Eu não. Se me perguntar assim, por que tu não está bravo? Isso aqui que eu responderia, Claudia? Por que tu não está bravo? Isso aqui que eu diria? Porque eu não quero ficar bravo. Entendeu? Tu não está magoado? Não. Por que tu não fica magoado? Porque eu não quero. Eu não quero. Eu quero ficar bem. Eu não quero. Isso é da pessoa, não é meu. Isso cai para filho também, que é o tema de hoje, digamos. E é só a gente dizer, eu não quero. Aquilo que eu falei para a Ana, eu não quero pensar assim, eu quero pensar assim. Eu posso pensar assim, eu posso pensar assim. Porque o espírito não pensa, quem pensa é o ego, de acordo com a gaveta que está. Eu não quero ir para uma gaveta inferior. O que eu vou fazer numa gaveta inferior? Me asfixiar lá dentro? Eu não quero. Eu quero ficar na gaveta superior. Se é uma gaveta superior, não tem raiva, não tem mágoa, não tem vingança, não tem tristeza, não tem nada. E eu não quero ir para uma gaveta. Eu estou numa gaveta superior. Acontece alguma coisa. Eu não quero ir para uma gaveta inferior, entendeu? Eu não quero. Eu me recuso. Eu não vou. Daqui ninguém me tira, daqui, sabe aquela coisa? Daqui ninguém me tira. Essa gaveta superior, ninguém me tira. Por quê? Porque eu não quero. Pronto. Tá Isso, resolvido. isso me ajudou muito, assim, essa questão até de gostar da minha companhia. Todas essas coisas, assim, foram um crescimento, né? Que eu tinha necessidade também de apego, assim, de estar com minhas filhas. Quando elas saíram, casaram, foram embora, né? Eu digo assim, senti a síndrome do ninho vazio, né? Foi aquela... Digo, mas, gente, as filhas, elas nasceram para o mundo, elas não vão ficar a vida inteira comigo. O Cleoni não é assim, deixa voar, deixa caminhar, a vida é delas, né? E isso aí também me ajudou, né, a buscar gostar de estar comigo. Isso aí também sabe? Na verdade, gostar de estar consigo, sabe de que depende? Dos pensamentos que a gente tem quando está consigo. Se eu estou sozinho aqui e fico com maus pensamentos, eu não gosto de ficar comigo. Não é que eu não gosto de ficar comigo, eu não gosto de ficar com os meus pensamentos. Então, muda o pensamento. Quem que mais que tem... Quem sabe a Márcia Jardim, a Jaqueline Sarmento, a Suzana Rocha, a Helena Linardi. Quem sabe vocês aparecem. Já te passo a palavra, só estou instigando aqui o pessoal a abrir a câmara. Márcia Jardim, Jaqueline Sarmento, Suzana Rocha, Helena Linardi, apareçam. A Davina foi tomar água. E a Carmen, não sei o que ela foi fazer. Ela não aparece, viu só? Diga, dona Odete. Adoro Odete. Diga, Odete. Agora, se não abrir o microfone, eu não vou escutar. Tu estava com saudade de eu? Todo dia. Tu é uma figura inesquecível. Tu é o amor da minha vida, minha paixão recolhida. Olha que a Carol é brava aí. Ai, doutor Mauro, sabe que eu entrei atrasada na aula que eu estava falando com meu filho, né, lá na Austrália?
E aí eu entrei atrasado. Mas o que eu conseguia ouvir das gurias aí, meu Deus do céu, foi uma lição para mim. E o senhor também. Quem diria? Que lição que eu ganhei hoje de noite. Que lição maravilhosa. Porque o senhor sabe que eu tenho aquele problema com a minha irmã, não é? Não, não, tu não tem problema com ela. Sabe com quem tem problema? Comigo. Com a Odete. O teu problema é a Odete. Eu digo, meu Deus, tá aí a solução. Eu não sei de nada, eu não quero saber de nada. Eu sou Odete, tá tudo bem, tá tudo legal, não quero saber, ninguém disse isso, ninguém disse aquilo, pronto. Que maravilha, adorei essa lição. Mas é isso aí, te liberta da Odete, eu me liberto do Mauro, ela se liberta da Cleoni. A gente tem que se libertar do personagem. A gente tem que voltar a ser luz. É, Ter raiva. muito bom, gurias. Olha, se esperem no que o Dr. Mauro falou hoje. Meu Deus, eu amei. Então, Me serviu a lição. A partir de hoje, é isso aqui. é isso aí. Tu conhece Não quero saber de nada, não disse nada, nada vai me atingir. Odete, sabe em que eu me especializei com o tempo? Ah. Em arte de paisagem. Ah. Conhece arte de paisagem? Ah. Eu também não quero falar para vocês, mas você sabe assim que ser responsável por live, por aulas online, não é tão fácil quanto parece. Que vocês aqui são todas muito queridas e tal, mas de vez em quando aparecem umas criaturas, agora é meu adulto inferior, que são os gatilhos que eu vou te contar. A gente tem que fazer, eu faço arte de paisagem. Ah, que legal. Arte de paisagem? Aquela cara que não diz nada. Aquela cara que não diz nada. A pessoa não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquela cara de mentor espiritual, fingindo que é mentor espiritual. Sabe aquela cara? Aquela cara. Aí tu fica ali procurando uma gaveta de cima, porque o ar de paisagem ele está encobrindo uma gaveta inferior. Lá dentro dos pensamentos tá no inferior. Mas enquanto vai subindo para a gaveta superior, faz um ar de paisagem. Quando chegar lá na gaveta superior, abre a boca e fala, de uma maneira superior. Entendeu? Entendi. Ou seja, não seja reativa. Não seja reativa. Por exemplo, assim, estou com raiva, estou com mágoa, estou com isso, estou com aquilo. Calma. Eu estou numa gaveta inferior. O que eu vou fazer? Nada. Eu não vou fazer nada. Minha boca, então, vou botar um esparadrapo. E vou fazer um apesar. E quando eu subir para a gaveta superior, aí eu falo. Entendi. Captou? Captei. Bom, vamos ver as outras colegas agora. Vamos ver. Carlos Batalha, tu que tá aí, parece um astronauta. E é, né? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Pois é, estava ouvindo aqui a questão da mágoa, né? Muitas vezes a gente tem a ilusão de que o outro que magoa a gente, né? Mas eu penso assim, que a gente que se magoa com o outro pelo que o outro faz. A gente, às vezes, não assume responsabilidade por aquilo que é nosso. Nós costumamos delegar ao outro muitas coisas. Isso atrapalha a nossa consciência de nós mesmos, né? Então, sempre a gente fica olhando para fora, sempre achando alguém para responsabilizar. E eu acho assim, a partir do momento que nós assumimos a responsabilidade pelo aquilo que é nosso, aí se torna mais fácil da gente compreender, da gente mudar. Porque senão a gente vai ter sempre achando um para deixar a responsabilidade, né? Então, acho que a partir desse momento que toma consciência, aí é dolorido, né? Assumir a responsabilidade, às vezes é dolorido, mas é o que cura. Olha, concordo totalmente contigo, sabe, o Carlos? De vez em quando eu penso, como eu sou terapeuta há décadas, né?
Às vezes eu penso assim que aquilo que eu estava falando antes, muitas vezes o maior vilão da vítima é a própria vítima, por causa daquele pensamento. Tem vários terapeutas aqui, e trata pessoas que têm 20, 30, 40 anos de mágoa. Eu digo, meu Deus, por que essa pessoa faz isso consigo? Por que ela está fazendo isso consigo? Ou raiva do pai, raiva da mãe, com 50 anos, tem raiva do pai, tem raiva da mãe, tem mágoa do pai. Eu digo, meu Deus, sabe aquela coisa, perdoar porque não sabe o que fazem? É a mesma coisa. Por que essa pessoa está fazendo isso consigo? 40 anos sentindo raiva. Agora, eu acho assim, doutor Mauro, que é uma questão de escolha. A gente pode continuar sentindo raiva, mas tudo tem um preço, né? Eu quero continuar pagando esse preço e sofrendo por isso, né? Então, e se eu não quero, eu preciso mudar. Eu preciso abrir mão. Sim. Mas a pessoa tem essa consciência porque a pessoa acha que está certo, cara. Exatamente. Eu tenho razão, esse eu tenho razão, olha, é a pior coisa que existe no mundo, é eu tenho razão. É o apego. Não deixa de ser um apego, né? A razão. Meu Deus do céu. E todo mundo tem razão, né? É ou não é? É. Inclusive nós, né? Vamos ser francos, inclusive nós, né? Todo mundo tem razão. Quer dizer, acha que tem, às vezes tem. Com certeza. Mas a pessoa que tem raiva, tem mágoa, tem isso, aquilo, ela tem razão, claro que não tem, mas acha que tem. É. Porque eu acho assim que guardar mágoa, guardar raiva é a mesma coisa que engolir uma cachopa de marimbondo. A gente acha que está atingindo o outro, mas só está prejudicando a nós mesmos. Se maltratando, sofrendo. E como é que tu vai mostrar para uma pessoa que ela está fazendo mal para ela? Aquilo que eu falei para a Ana, por exemplo, não sei, a Ana está ali. Tá fazendo mal para ti, tu não percebe que está fazendo mal para ti mesmo? Por que tu faz isso contigo? É incrível, né? Quando a gente chega nessa consciência, né, cara, a gente chega até vergonha do que a gente fazia anos atrás, ou tal. Acho que, meu Deus, olha o que eu fazia. Meu pai perdoou porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Aí vem aquela máxima, né? Uns aprendem pela dor, outros pelo amor. Então, enquanto nós aprendemos a amar, a gente vai aprender pela dor. Até despertar, né? A consciência. Exato, é por aí mesmo, né? Diga, Márcia. Então, agora eu já posso falar. Eu estava perto da minha filha e eu estava com dificuldade, né, de fazer a fala, né, a abordagem por aqui. Sim. Mas eu tenho duas filhas, uma de 19 anos e outra de 24. E a minha relação com a menor foi uma relação sempre muito visceral, porque ela sempre ficou muito perto de mim. Nós tivemos um momento, né, que, por conta da filha morar em outro país, o pai teve que passar um tempo lá com ela e a menor ficar comigo. E isso coincidiu exatamente no período que eu comecei a fazer a terapia, né? Comecei a fazer a terapia, como já fiz alguns relatos, por conta dela, né? Por conta de tentar entender os processos psicológicos que ela vinha, então, passando, né? Naquele momento, nós tivemos, assim, 4 experiências. Gente, eu só peço desculpa, é que eu esqueci a cachorra lá na sala e ela está latindo. Eu posso fazer? Vai lá salvar ela. Vou lá rapidinho, só um momentinho. Depois volta. Eu já volto. Pessoal, quem mais tem filho e quer comentar alguma coisa ou ensinar alguma coisa para a gente em relação a filho? Eu tenho uma situação mais ou menos parecida com o que foi dito aí, né? Então, por algumas situações, os filhos meus não têm uma relação íntima comigo. Agora, sim, eu tentei de todas as formas modificar isso, abrindo meu coração, falando, mas eu aguardo o tempo deles, né? Eu falo assim, meu filho, mas eu deixo claro que não é meu. Eu só faço um papel de pai.
porque ninguém é de ninguém. Então a gente tem esse hábito pela cultura, né? Meu filho, meu pai. Porque hoje a pessoa está fazendo o papel de pai, está fazendo o papel de filho, fazendo o papel de esposa, fazendo o papel de irmão, né? Mas são as experiências da vida. Então é preciso assim a gente também compreender que cada um tem o seu tempo de entendimento, cada um tem um grau de conhecimento, cada um tem um grau de entendimento, e no momento certo vai despertar. E trabalhando, não botando mais lenha na fogueira, procurando amenizar, né, esses conflitos e aguardar. Sempre estar proposto ao diálogo, proposto à reconciliação. Eu acho que o caminho é por aí, porque a gente não pode mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Cada um que consegue se mudar. Ou eu posso ser um instrumento, um auxiliar, um companheiro, para que o outro consiga fazer a sua mudança. Mas eu não consigo mudar o outro. O outro que vai se permitir a mudança. Então eu vejo por aí. Então essas relações assim familiares, elas são uma grande escola, né, de evolução para nós. É importante que a gente possa prestar atenção no que acontece nas relações, porque está ali o que a gente precisa trabalhar. Desapego, perdão, né? Eu vejo dessa forma. Sabe, Carlos, eu tenho 4 filhos, mas eu vou ser bem sincero. Eu enxergo a eles como meus irmãos espirituais, com o rótulo de filhos dessa vez. Eu não consigo enxergar como meus filhos. Eu não tenho essa consciência, essa noção. Aliás, eu te enxergo como irmão. Todo mundo aqui para mim é irmão. Tu tem o rótulo de Carlos Batalha, ela tem o rótulo de mulher, de homem, de branco, de negro, de não sei o quê. E são 4 irmãos que eu trouxe do astral para serem meus filhos e eu ser o pai. Ok? Tenho responsabilidade, amo e amo mesmo, tá? E eles me amam, cada um do seu jeito. Eu não tenho problema, mas se eu disser assim, tu ama teus filhos assim mais do que as pessoas em geral, eu sou bem franco em dizer, eu não vou dizer para eles, você não. Ah, tu não ama eles mais do que os outros? Eu digo, não. E a verdade, não mesmo. São meus irmãos. A nossa diarista aqui, que está comigo há 10 anos, é minha irmã. E qualquer pessoa que tiver na minha vida é meu irmão. E meus filhos são meus irmãos. Eu amo igual. Eu não tenho vergonha de dizer. Parece um tabu. Sabe aquela coisa assim? Tem que amar os filhos mais do que amamos os outros. Por que tem que amar mais? Não precisa amar mais. Eu acho. Eu sou muito aquariano também. Eu acho que tem que amar a todos igual. Sim. Eu acho. Posso estar até errado. Exatamente. Eu quero Concordo também. Quero amar vocês, quero amar meus filhos, quero amar todo mundo igual. Eu não Que quero todos. tudo que o outro por causa de um rótulo. Eu não quero. Eu não acho certo. Eu não acho. E outra, pela própria reencarnação, a gente tem essa consciência que é a troca de papel. Hoje eu sou pai, amanhã eu sou filho, eu sou irmão, sou mulher, sou homem. Então, é essa troca que existe, que dá a oportunidade de a gente experienciar os papéis. Papel de filho, papel de irmão, papel de esposa, papel de marido. Né? Eu tenho essa noção, assim. Eu quero amar todos os irmãos igual. Independentemente do rótulo. E até quem não gosta de mim. Aí não é tão fácil. Mas um dia a gente alcança. Querendo, né, cara? Sim. Por exemplo, tem alguém que... Eu não consigo levar alguém que não gosta de mim, mas deve ter. Se tiver alguém que não gosta de mim, eu quero gostar dessa pessoa. Eu quero gostar. Porque eu sou cristão, Jesus falou, entendeu? E nem é meu inimigo. E eu quero amar. Não consigo levar ninguém agora, nesse momento, que não gosta, tá? Mas se um dia eu souber de alguém que não gosta de mim, eu vou pensar, alguma coisa eu fiz para essa pessoa no passado. Só pode ter feito, ela não gosta de mim. Então, se ela não gosta de mim, eu quero gostar dela. É uma decisão, é um pensamento. E outra ilusão que a gente tem, que a gente acha que está fazendo o bem para outro em amar. A gente, na verdade, é para nós mesmos. Né?
Então, isso que às vezes eu fico assim refletindo sobre isso. Tudo que a gente faz, ela reflete pra gente. Claro, Reflete claro, pra gente. claro. Por isso que eu falei ali, eu não quero sentir raiva, eu não quero me irritar, eu não quero sentir mágoa, eu não quero, ponto. Ninguém manda em mim, eu não quero. Por quê? Porque é bom para mim Uhum. e eu gosto de mim. Por que eu vou fazer mal para mim? Porque o outro fez não sei o quê. O que é do outro é do outro, o que é meu é meu. Pronto. Eu acho tão simples. É só, para mim funciona. Diga, dona Jaqueline. Boa noite. Boa Eu não noite. estava conseguindo ligar a câmera no computador. Tive que trocar de aparelho. Tá legal. Eu só queria trocar uma experiência no início. O senhor falou que algumas mães são levadas no astral para ser apresentado aos filhos, né? Uhum. Ah, eu vim de uma família de 7 filhos. A minha mãe, apesar de muito amorosa, ela era uma pessoa bastante complicada, porque foi um filho atrás do outro. Eu sou a mais velha. Então eu tive como filha bastante tarefas, né? Aí com 13 anos ela entrou em depressão. Ela era bipolar, surtou a primeira vez. Dali para até ela partir desse mundo foi só ladeira abaixo nesse sentido, né? Mas ela não ficava sempre totalmente inércia do mundo, ela voltava assim. E nós éramos muito amigas. Quando eu engravidei do meu menino, eu tinha 19 anos, eu sempre me perguntava o porquê que eu vim filha dela, por que tudo isso? Sempre me perguntava. E eu sou budista, como já falei da outra vez, eu Uhum. sabia que tinha motivos, né? Só que eu não conseguia entender. Meu lado infantil. Aí, quando eu engravidei do meu guri, com 19 anos, ganhei com 20, na gravidez eu tive um sonho que parecia muito real. Nesse sonho, alguém me levava para conhecer uma criança. A criança tinha na faixa de 6, 7 meses. E só ficou gravado aquilo. Eu sendo apresentado para a criança, aquela criança, a afeição dela, muito nítida. Quando eu voltei, pensei, bah, coisa da minha cabeça. Criança nasceu, nada a ver com aquela criança que eu tinha sonhado. Criança nasceu, uma cara de braba. Mas pensa, parecia um adulto invocado. Eu pensei, eu vou ter problemas. Mas tudo bem, vamos embora, né? Quando ele tinha 7 meses, parecia assim que eu estava dentro daquele sonho, porque era a mesma criança. A mesma criança, tá? Ele está com 30 anos hoje. Ele é muito parecido com a minha mãe. Muito. Até as qualidades. Muito parecido com a minha mãe. Há uns 2 anos atrás eu entendi o porquê que eu tinha sido vindo filha dela. Para aprender a lidar com ele nessa fase. Entendeu? Porque eu passei por alguns problemas com ele que no passado se dizia bipolaridade, loucura, isso e aquilo. E eu, com a trajetória que eu tive dela, eu já tinha bastante bagagem para entender que não era só uma doença mental psíquica. Eu conhecia muito bem o meu filho e soube correr atrás e buscar meios para até fazer ele entender que aquilo não era uma doença, aquilo não era permanente para sempre. E que tinha que tomar uma atitude. Hoje está aí, maravilhosa, que é um menino muito inteligente. Está ótimo hoje. Que bom. Mas foi 2 anos de muita luta. Uhum. Eu fiquei muito traumatizada na gravidez dele. Então, eu não queria mais filho. Fiquei 5 dias em trabalho de parto, depois foi parto normal. Não queria mais. Quando ele tinha 9 anos, pensando nele, né? Ele era um guri mais na dele, não era muito extrovertido. Pensei, não, e se me acontece alguma coisa? Ele vai ficar sozinho? Eu fui criada com 6 irmãos, eu não era sozinha. Então eu vou dar um irmãozinho, uma irmãzinha para ele.
Eu acho que é o meu papel. Fui engravidei. Na gravidez, eu sonhei com uma menina, o rosto era aquela mesma criança de quando eu tinha 20 anos, o mesmo rosto. Só que era uma menina. Quando eu acordei, eu pensei, eu tô confundindo, né? Tô reproduzindo aquele sonho. Tá. Ela nasceu, criança também na fase de 6, 7 meses. Quando ela nasceu, pequenininha, não dava para identificar ainda. Com 6, 7 meses, era igualzinho. Tanto é que as fotos de 3 meses, 4 meses, 7 meses, eu que sou mãe confundo entre os dois. Eu confundo. Que é a mesma cara. Mesma cara. Só que uma pessoa diferente da outra, né? Totalmente diferente. Os dois são muito inteligentes, muito amáveis, isso e aquilo, mas cada um com a sua personalidade. Então, creio eu que isso realmente aconteceu comigo. Eu fui levada, foi me passado alguma coisa, então, era minha missão ser mãe deles. Então, essa certeza eu tenho. E a vida vem mostrando, né, que em certos momentos eles tinham que estar na minha vida por algum motivo, em outros momentos eu tinha que estar na vida deles por algum motivo. Então, isso é bem forte na minha vida, assim. É isso Queria mesmo. passar esse depoimento. Mas, Jaqueline, eu vejo assim também. Ser pai e ser mãe é uma missão. E ser filho é uma missão Ser filho também. também, também. Por exemplo, eu sou pai, eu tenho uma missão. Meus 4 filhos também têm uma missão. Todo mundo Sim, tem uma missão. E importante, e você todos sabem, chovendo molhado, é a gente pensar assim que daqui a algumas décadas, eu mais perto do que vocês, eu acho, nós vamos estar lá no astral, sem rótulos, se encontrando e dizer, nossa senhora, olha que bagunça que nós fizemos lá embaixo. Olha, por exemplo, quem fez, né? Olha o que a gente fez lá embaixo. Lembra que a gente brigava? E agora? Ah, me desculpe. Não, tá tudo bem, dá um abraço aqui. Vamos voltar juntos? Vamos. Ai, mas será que nós vamos repetir? Provavelmente, nós vamos esquecer tudo. Ou seja, se a gente lembrar assim, é daqui a pouco mesmo, né? A gente vai estar lá em cima, tudo irmão, se abraçando, sentando na grama, conversando, dando risada do que aconteceu aqui embaixo. Olha o que eu fiz para ti, olha, lembra que a gente brigava, não sei o quê? Lembro. Ah, passou tudo, que coisa. Como é que a gente faz isso quando está lá embaixo? A gente faz. Tá? E quando é que a gente vai voltar? Ah, daqui a pouco. Será que a gente vai voltar perto? Provavelmente, por causa dos cordões. E como é que vai ser lá embaixo? Olha, quem sabe a gente combina de caprichar mais um pouquinho, quando já lá embaixo, um pouquinho mais caprichadinho. Por isso que eu penso assim, independentemente do que qualquer pessoa me fizer, para ficar no tema de hoje, qualquer coisa que qualquer filho meu me fizer, sabe o que eu vou fazer? Nada. Nada não quer dizer omissão. Eu não vou ficar sim, bravo, eu não vou me irritar, eu não vou criticar, eu não vou me magoar, eu não vou me sentir rejeitado, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque eu não quero. Eu vou procurar externalizar o melhor de mim e não o pior de mim. Como o Carlos falou, porque eu não quero fazer isso para mim, não é para ele, é para mim. E se é um karma, esse karma negativo, se eu externalizar o pior de mim, eu vou estar melhorando ou piorando? Vou estar piorando. E vou estender mais algumas encarnações, e eu não quero estender mais karma negativo para mais encarnações, quero resolver nessa. Né, Jaqueline? Inteligência é dizer assim, rapaz, é um karma, e qual é que eu vou resolver? Nessa? Dá? Olha, eu acho que dá. É só a gente mas mostrar a melhor versão. o karma passa a ser karma a partir do momento que tu não quer lidar com aquilo, né? Ah, Porque se tu quer lidar e resolve, passa a ser um dharma, né? Porque passa a ter entendimento. bom, aí trocar, é uma palavra só, é uma letra só, trocar K por D, só isso. Que dificuldade, né? Mas assim, vocês concordam que é muito melhor para a gente demonstrar a nossa melhor versão? Não é verdade? Por que a gente não pensa nisso todos os dias?
Eu quero externalizar a minha melhor versão. Eu não quero externalizar a minha pior versão. Eu não quero. Eu quero a melhor. Por quê? É bom para mim, é bom para o outro, é bom para a humanidade, é bom para a biosfera. Se é conflito antigo, é bom. E para mim faz bem, não me adoece, não me irrita, não me incomoda, não me entristece, não me deprime. Eu quero a minha melhor versão. Eu não quero a minha pior versão. Vocês querem a melhor versão de vocês ou a pior? A melhor, né? Então, é só pensar nisso. Eu quero a minha melhor versão. Pronto. Todos os dias, o dia todo. Eu quero a minha melhor versão. Principalmente quando me defrontar com alguém que tem um conflito. Nesse momento, eu quero a minha melhor das melhores versão. Estou certo ou estou errado? Eu acho que eu estou certo. Mas eu acho que eu estou certo. Não sei nisso aí. Eu acho que estou certo. Diga, Renita, queria falar? Por favor. Eu tenho 2 filhos, né? A mais velha foi muito tranquilo a vida inteira, mas o menino me deu mais trabalho, entre aspas, né? E então eu vejo que os meus conflitos internos, que o meu orgulho fez com que eu não enxergasse coisas assim, tipo, que eu precisava de esperar o tempo dele amadurecer, ele se amadurecer no tempo dele, né? Então, meus conflitos, e também tem essa coisa da sociedade de querer, né? Porque tem 15 anos, tem que fazer isso, porque tem que ter 18 anos, já tem que estar estudando, já tem que estar fazendo isso, já tem que estar trabalhando. Então, isso tudo gerou uns conflitos muito maiores em mim, tipo assim, aí eu comecei a cobrar muito dele, e não conseguia entender que ele não estava pronto para aquilo, mas era uma exigência minha. E aí o meu orgulho não deixava eu enxergar isso. Então eu tive que começar a fazer terapias e coisas para conseguir entender e aceitar o tempo dele. E depois que eu mudei, né, que eu consegui enxergar isso, as coisas se acalmaram bastante. Inclusive, os meus sentimentos, né? Aquela coisa do meu sentimento, assim, ai, que porcaria de mãe que eu sou, que eu não consigo que eu não consigo fazer o meu filho enxergar o que ele tem que fazer, né? Então, era tudo vontade minha, que eu queria que as coisas acontecessem no meu tempo. E aí, quando eu entendi que o tempo dele era outro, as coisas se acalmaram bastante e ele começou a mostrar sinais de que o tempo dele é outro e ele está entendendo isso aos pouquinhos, assim, muito devagar, mas no tempo dele, né? Ele tem a síndrome positiva desafiadora. Então, eu cobrava dele coisas muito, muito na idade dele que ele não tinha para dar. Por quê? Porque ele não estava maduro para aquilo. Né? E aí, quando eu consegui entender isso e resolver dentro de mim esse conflito, está sendo bem mais tranquilo agora. Claro, com certeza. O Reni, então assim, ó, tu como eu e como todos, quando a gente toma alguma atitude, a gente sempre acha que está certo. E muitas vezes está certo mesmo. Só que a gente está externalizando algumas inferioridades nossas. Por exemplo, tu falou aí, não sei se tu concorda ou não, de um tipo de autoritarismo, uma crítica, uma rigidez, talvez, naquela época lá, né? E bem intencionada, mal intencionada, tudo não era, mãe, né? Claro que não era. Mas quem sabe aquela tática autoritária, crítica e rígida, aquela tática não funcionava. Uma outra tática funcionaria. Não funcionou mesmo. Eu lido muito com uma partida de futebol, digamos assim. Se o time está ganhando, a tática está boa. Se o meu time está perdendo ou empatando, se eu continuar assim, vai continuar a mesma coisa. Então, eu tenho que mudar a tática. Eu não posso esperar que o outro, como o Carlos falou, eu não posso esperar que o outro mude a tática comigo. Ainda mais se é mais jovem ou está numa certa idade e tal. Quem tem que mudar a tática sou eu. E mudar a tática para uma melhor. Tipo assim, se eu criticar, não adianta. Bom, aí critica e vê que não adianta. É sinal de inteligência emocional nossa pensar assim, bom, crítica não adianta.
Então, quem sabe eu vou tentar essa outra tática, melhor. Ah, essa funciona. E quando a gente vê assim, a crítica é uma inferioridade minha, ah, então eu estou melhorando. E é aquele que pega, sabe? Quando a gente melhora, outro melhora com a gente também, né? Então, assim, tu tentou umas táticas, sem perceber, Isso. acredito, por amor. Não deu certo. Depois, quer dizer, mais ou menos. Depois tu começou a mudar algumas táticas, um jeito de ser, e eu acho que está funcionando melhor, pelo jeito, né? E aí é só continuar Sim, procurando a exatamente. tática certa. É só isso. Agora, é uma peleia, né? É uma peleia, porque a gente reencara sem manual, sem garantia, né? É o único produto que a gente compra que não tem nem manual nem garantia, né, Relê? Não é fácil, né? A gente vai, É sabe como é que a gente verdade, vai a gente aprendendo? aprende na prática mesmo. Geladeira, TV, micro-ondas, vem manual e vem garantia. De encarnação, não. Mas olha, sabe como é que sabe quem foram meus maiores professores, sabe quem foram? Meus erros. Foram meus maiores professores, não foram meus acertos. Meus acertos foram bons professores. Mas meus erros foram meus maiores professores, porque eu vi a consequência que deu. Aí eu pensei, puxa vida, aquela vez que eu errei achando que estava certo, olha a consequência que deu. Então, assim não dá. Então, o erro é um professor para a gente também. Já pensaram nisso? Em vez de ficar se culpando pelo que fez ou que não fez, pensar, não, agora eu estou assim graças aos meus erros. Então, que bom, entre aspas, a não ser que tenha ferido outra pessoa, claro, muito, né? O ferido. Se não foi assim, se feriu só assim, eu fiquei pensando, puxa vida, errei ali, errei lá, errei lá. Ah, tá. Mas devido a isso, olha como é que eu estou hoje. Então o erro foi bom, entre aspas. E se feriu o outro, pedir desculpa. Sabe? Uma coisa que eu fui exercitando com o tempo, no começo eu tinha vergonha, confesso, tinha vergonha. Era vergonha, era orgulho, era aquela coisa. Hoje em dia eu peço desculpa com a maior facilidade, mas com a maior facilidade. Olha, desculpe, aquele dia não estava legal, desculpa. Pronto. Tá, olha, geralmente ele resolve na hora, pedir desculpa. Pessoal, então tá, né? Então, tá, 15 para as 10. Então, legal? Viramos anjos hoje? Ainda, Beleza. ainda não, né? Mas vamos em frente, né? Pessoal, eu quero pedir para vocês, para movimentar um pouquinho o nosso grupo do WhatsApp lá, quem quiser, coloque assim algum depoimento, assim, o que o clube, o que essas lives de segunda-feira estão trazendo de bom, de benefício para a sua vida, sabe? Para estimular, nós estamos lá com quase 50 e um terço, um quarto está aqui com a gente, eu fico com pena. Podia estar todo mundo, quase todo mundo aqui aprendendo, debatendo, tendo insights legais, né? O pessoal não entra, não sei porquê, não estou magoado, né? Claro que eu não estou magoado, mas para a gente incentivar o pessoal lá, coloca os depoimentos, olha, com essas lives que a gente faz segunda-feira, puxa, eu percebi isso, aquilo outro, bom para mim e tal. Aí o pessoal fica, bota água na boca, como se diz, né? Para o pessoal começar a participar mais. E também o que eu tenho notado no clube, não sei vocês, tá? Porque eu não consigo ver individual, que está tendo pouco acesso também às videoaulas, tá tendo pouco acesso, assim. E aí eu penso, está tudo lá, as videoaulas estão lá, está tudo lá. Os e-books são todos lá também, sim. Estou vendo que pouca gente está lendo os e-books também. Eu, Eu acho que, e doutor Mauro, a respeito desse assunto, eu acho que seria bom esclarecer como é que faz o caminho, que muitas vezes a gente tem dificuldade para poder mexer com essa área, né? Então, acho que se puder explicar, põe um texto lá como é que faz, eu acho que facilita e estimula também as pessoas a buscarem. olha, cara, na verdade, eu já coloquei, o Rael colocou também, mas eu posso falar aqui, tá? Eu não sou, nem é da minha geração, mas eu vou aprendendo, né? É assim, quer ler o primeiro e-book, clica nele, tá? É que o Eduz tem uma coisa assim, ó, tudo é aula, repararam?
porque ela é uma plataforma de ensino. Tudo que falar lá para clicar, tudo é aula. Desconsidere essa palavra aula. Entende que aquilo ali quer dizer vai em frente, enter, não é aula, tá? Então, tu quer ler lá o Autismo e Reencarnação, tá, Carlos? Por exemplo, tu clica em cima do livro, ali do título, tá? Ali, aula, ver aula ou aula, tu clica ali. Quando abre, bem lá embaixo à esquerda, está escrito arquivo. Arquivo. Aí tu clica em arquivo e abre o livro. Por que tem que clicar em arquivo? Eu não sei, entendeu? Mas se não clicar, é bem lá embaixo. Então, tu clica no título do livro, aula, tá? Tu abre uma página. Aí tu olha ali embaixo à esquerda, é sempre assim, aula, videoaula, é sempre assim. Clica no título, clica em aula, abre uma página. Bem lá embaixo à esquerda, acho que é o segundo pedacinho ali, não sei, está escrito arquivo. O arquivo é o arquivo, entendeu? É o próprio arquivo. Clica no arquivo, abre o livro, abre a aula. É só isso. O segredo é aquele arquivo. Se não clicar no arquivo, não abre. É só isso. O resto é tranquilo. Tá? É Obrigado. bem simples, tá? Acho que não tem dificuldade nenhuma. Tá, pessoal? Deixa eu encerrar a gravação aqui e vamos, então, em frente.